Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo no nosso ensino remoto. Gente, nossa aula de hoje, ela é muito tranquila e ela é muito legal. Espero que você goste dela. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a mitologia. Nossa, mitologia? O que tem a ver com filosofia? Gente, a filosofia ela surgiu com o propósito de se desligar das explicações mitológicas. Só que a filosofia e o mito, eles são coisas que não necessariamente são opostas, tá? Peraí, estranho. Não é estranho, não. O Platão, a gente já viu. O Platão, ele usava mitos para explicar um pouco dos seus conceitos filosóficos. A mitologia e o mito têm uma relação tanto de aproximação quanto de distanciamento. Só que a gente não consegue estudar esta relação se nós não estudarmos o mito. O que é isso? Como que isso acontece? Mitologia, mito, essa história, logia, o estudo do mito. Então vem comigo, vai ser super bacana. Anote as suas dúvidas e eu te espero na nossa live presencial. Vamos lá, pessoal. O que é o mito? O mito é uma tentativa de explicar a realidade através de alguma base racional filosófica, tá? Melhor usar a expressão racional. Filosófico, não. O mito é racional. Ninguém chega para você e fala, vou te contar o mito de Shiva e começa a falar coisas sem propósito, sem sentido. Blá, blá, blá. Não. As pessoas falam coisas com sentido. O mito é racional. E ele é uma explicação que não é necessariamente investigativa. Ele é uma história com lógica, com sentido, mas ele não é uma história que investiga a si mesmo. A filosofia é diferente. A filosofia investiga ela mesma. A filosofia se analisa, vê se ela está certa. O mito, ele é contado de um jeito como se ele fosse verdade. E ele é aceito assim. E as primeiras tentativas de explicar a realidade usaram a mitologia. São aquelas histórias que você encontra no Percy Jackson, na mitologia grega, as histórias dos deuses nórdicos, os vikings, que é muito legal para quem assistiu Ragnarok na Netflix. Então a mitologia é essa história simbólica que explica o mundo. E ela também tem um papel que é o de dar sentido a alguma ordem, alguma estrutura social. Por exemplo, é, na Idade Média, eles acreditavam em algumas histórias, que eu vou usar a palavra mito, mas com muito cuidado, tá? Por exemplo, eles acreditavam na história de Adão e Eva. Adão e Eva é um mito? Sim. Ai, é mentira? Não disse isso. Adão e Eva são um mito no sentido de que é uma história que explica algumas coisas, é uma história que justifica uma visão de mundo, mas Adão e Eva são uma história que pode ser um pouquinho diferente. Não posso falar que Adão e Eva não é nem verdade nem mentira, tá? Por isso eu chamo de mito, ok? O mito a gente acha que é mentira sempre, né? Não, não, não. O mito, ele pode ser uma verdade. Eu acredito na história de Adão e Eva. Eu, João. Mas eu vou usar o termo mito. Enfim, pequeno parênteses. Na Idade Média, você tinha muita gente acreditando na história de Adão e Eva. E isso dava a ideia de que Adão e Eva eram os primeiros seres humanos e que o ser humano foi criado nu no paraíso e depois o pecado começou a usar roupa. Diante disso, na Idade Média, usar roupa era uma coisa necessária. De onde eles tiraram o conceito? Foi porque eles ficaram investigando a temperatura do corpo e o coronavírus proteger? Não. Foi simplesmente porque eles tinham uma história e essa história dava base para um modo deles viverem, ok? O mito é isso, uma história que explica o mundo e que dá sentido a algumas estruturas sociais. Não necessariamente é verdade, não necessariamente é mentira.
E de onde vem o mito? De onde vem? O mito, ele é cultural e universal ao mesmo tempo. Como assim? Cultural, porque cada cultura tem o seu mito. Eu coloquei aí um HQ que o pessoal fez esses dias com a mitologia tupi, que é muito legal. Se você quiser, esse HQ tá na internet. É muito bacana, gente. É muito, muito bacana. Mas, se você vai na Índia, os mitos deles são diferentes. Se você vai na Escandinávia, se você vai no Japão, cada cultura tem o seu mito, mas todas as culturas têm um tipo de mito. Então, o mito é universal porque todas as culturas têm algum mito, mas ele é cultural porque cada cultura desenvolve o seu próprio mito, ok? Essa parte é importante. Ele é universal em sua prática e cultural em seu formato. Da hora, da hora. E aí nós temos. Aí a gente tem alguns tipos de mito. Tem os chamados mitos que são teogônicos. Teogônia. O que é um mito teogônico? Senhor, que isso? Teo significa Deus. Genos, de onde vem o gônios, teogônios. Genos significa origem. Theo, Deus, gônios. Origem, teogônios, origem de Deus. Os mitos teogônicos, eles explicam a origem das divindades. Então, por exemplo, a mitologia grega, ela diz que Zeus, que é um dos principais deuses deles, Zeus teria vindo de Cronos. Ah, legal, do relacionamento de Cronos com Gaia. Bacana. Essa é uma história que conta a origem de Zeus, que é o deus deles. Interessante. É, tem uma mitologia, se não estou enganado, a mitologia Sioque, que eles acreditam que do encontro da lua com o mar surgiu a divindade. Olha! Essas histórias explicam a origem de um deus. É uma teogônia. Bacana. Só tem esse tipo de mito? Não, não tem. Tem outros. Nós temos o chamado mito da cosmogônia. Cosmogônia. Cosmo é o mundo, o universo. Genos, de novo, que dá origem ao Gônia, é a origem. O mito da cosmogônia é uma história que explica a origem do universo. Por exemplo, o mito, a história que você encontra lá em Gênesis, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, da qual nessa história eu compactuo, acredito. Ali você tem uma explicação de como foi feito o processo do céu e da terra. Não fala, por exemplo, de a explosão foi a tantos graus. Não, é uma história que simplesmente explica: da onde veio o mundo? Veio de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Existem outros mitos cosmogônicos. Tem o mito hindu, é muito interessante. Eles acreditam que Shiva colocou uma coisa na boca quando era criança. Mastigou, mastigou, mastigou. E aí, o Ganesh, que é um outro deus hindu, chega lá em Shiva e fala: o que você tem na boca? Aí o menino abre a boca e o universo estava na boca de Shiva. E aí ele cuspiu. Quando ele gospe, o universo vem à existência. Olha, isso é uma cosmogônia. É um mito que explica a origem do universo. E o Big Bang? Muito legal. É uma cosmogônia. O Big Bang é uma comprovação? O Big Bang é uma teoria, aceita por muita gente como verdade, tá? Esse Big Bang, ele não pode ser nem mentido nem desmentido. Ele é uma teoria, um mito que explica a origem do universo. Oh, que legal! Muito legal. Existem os mitos que nós chamamos de antropogônicos. Antropo é homem, genos, origem. Os mitos que contam a origem do homem. Por exemplo, a criação do barro. Os maias tinham uma mitologia muito interessante.
Os maias, eles acreditavam que uma serpente, a serpente emplumada, tinha criado os homens, né? Ali, beleza? Só que a serpente emplumada criou homens feitos de madeira. E esses homens de madeira ficaram muito orgulhosos e abandonaram a serpente. E aí a serpente ficou muito irritada e matou os homens de madeira. Aí fez homens de barro, mas eles derretiam com a chuva. E aí, por fim, a serpente fez homens de milho. Ah, milho, milho! É. E aí os homens de milho deram certo. Então, para os maias, o ser humano veio da serpente com o milho. É um mito antropogônico, um mito que explica a origem do povo maia com uma história muito legal. E aí a gente tem algumas funções do mito. Primeira função que o mito tem, além de justificar uma visão de mundo, todo aquele processo, é uma função pedagógica. Como assim pedagógica? O mito ensina o quê? O mito, a partir das suas histórias, ele começa a desenvolver alguns comportamentos e algumas práticas. O exemplo mais claro que eu tenho disso é o exemplo do homem do saco. Você já deve ter escutado essa história, né? Que se você fizer arte, o homem do saco vem e pega você. Alguém já viu o homem do saco? Não. Espero que não. Alguém nunca viu o homem do saco? Pode ser que alguém tenha visto. Não é, é uma história que assim, pode ser que seja, pode ser que não seja. E qual é o objetivo de contar essa história para uma criança? Fazer com que ela pare de aprontar. Ah, então o mito tem uma função pedagógica. Ele tem a função de ensinar alguma prática para as pessoas. Ah, só para criança? Não, 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 não. O mito também desenvolve práticas nos adultos. E eu vou dar um exemplo aqui. No século XIX, daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. No século XIX, a gente viu que criou-se a ideia de que negros e asiáticos eram inferiores e o branco era melhor. E isso não foi contado para as crianças. Isso foi contado para várias populações que acreditaram nessa ideia. E a partir disso desenvolveram práticas racistas. Então veja, o mito ele propõe algumas coisas, nem sempre corretas. Por isso que é importante a gente estudar a ética. O mito também tem uma função sociológica, dar origem a uma estrutura social. O exemplo mais claro disso são as castas indianas, lá do sistema hindu de mundo. Eles acreditam que quando os homens foram criados, alguns homens saíram da cabeça de Shiva, perdão, alguns homens saíram da cabeça de Brahmani, outros homens saíram do ventre de Brahmani, alguns homens saíram dos seus braços, alguns das pernas de Brahmani, e alguns homens não saíram de Brahmani, saíram da areia do seu pé. Esses são os Dalit. A partir disso, dessa história, desse mito, os indianos criaram a sua estrutura social, onde os Dalits são intocáveis. Ninguém rela neles. Os Brahmanes, eles são quase divinos. O Dalit é considerado imundo. E da onde vem essa ideia? De uma história contada que não foi verificada e que justifica um sistema social. Essa é uma função do mito. E existe uma função cosmológica que ela pode ser definida como uma forma de ver o mundo criada a partir do mito. Um exemplo disso é a chamada Doutrina do Destino Manifesto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram ocupados também por protestantes, por calvinistas. Ao longo do tempo, esses calvinistas começaram a dizer que eles eram escolhidos por Deus, para dominar a América. E aí eles diziam: isso é manifesto, é claro, este é o nosso destino. A base do seu raciocínio estava onde? No mito.
numa história que não foi verificada, mas deu origem a uma prática política, que é a invasão das terras indígenas, perseguição aos espanhóis, morte aos franceses, e que deu origem aos Estados Unidos. Esse quadro é o Destino Manifesto. Você vê na frente dessa mulher que representa a civilização americana os índios fugindo, porque para os Estados Unidos eles tinham sido predestinados àquela terra. E aí, eu quero comentar com vocês sobre alguns mitos modernos. Como assim? Como assim mitos modernos? A gente acha que o mito está atrelado a uma civilização pouco desenvolvida. Não, não. O mito, ele se forma porque o ser humano é simbólico. O ser humano vive através de símbolos. A gente olha para a vida e a gente vê a vida com alguns óculos culturais que foram construídos por nós, e esses símbolos que a gente usa para ler a vida, eles mudam a nossa forma de entender o mundo. Então, o mito se desenvolve em todas as culturas. E eu trouxe aqui alguns mitos interessantes que se desenvolveram nas nossas civilizações, perto de nós, no tempo e no espaço. O primeiro deles é o mito do progresso. Existe a ideia que vem lá do iluminismo de que o homem está fadado, está preso ao progresso. O ser humano sempre progride. Essa ideia fazia muito sentido e muita gente se inspirou nela. Mas isso é fato? Podemos dizer que o ser humano está fadado ao progresso, que o ser humano sempre vai progredir? Se for assim, as crises morais da nossa sociedade vão nos afetar muito. O pessoal acreditava bastante no progresso, na razão, na ciência. Aí vem o nazismo. Ai, o nazismo, o nazismo, ele é inteligente, não sei nem se a gente pode usar essa palavra, mas o nazismo tem técnica. O nazismo sabe o que fazer, ok? Não é um governo burro, tem um projeto. Os nazistas leram livros e escreveram livros. Eles não são pessoas sem cultura. Os nazistas estavam na Alemanha, uma das nações mais desenvolvidas da época, antes da Primeira Guerra, né? Uma das nações de ponta. Mas o progresso que eles fizeram foi de fato progresso? Não. O que aconteceu? A Segunda Guerra Mundial quebrou o mito do progresso, que é o mito do iluminismo. A gente achava, as pessoas achavam que porque elas tinham estudado, porque elas eram inteligentes, isso geraria avanço ético, moral, científico e industrial. Não rolou. Na verdade, gerou duas guerras mundiais que foram muito traumáticas para a humanidade. Outro mito, e esse é bem claro no Brasil, o mito da igualdade racial. Gilberto Freire, um sociólogo brasileiro, disse que aqui no Brasil havia a harmonia das raças. Não havia preconceito, não havia. O Brasil tinha superado isso. O Brasil estava bem. O Brasil é um lugar onde as raças todas são respeitadas. Por muito tempo, bastante gente acreditou nisso. Até hoje tem gente que acredita que no nosso país não tem preconceito, que o nosso país tem igualdade racial. Infelizmente, infelizmente não tem. Infelizmente, no nosso país, nós não temos igualdade racial. Mas muita gente acredita que existe. E por isso é tão difícil combater o racismo estrutural do nosso país. Por quê? Porque as pessoas elas acreditaram neste mito de que no Brasil as raças vivem em igualdade. Nós não podemos afirmar isso, tá? A maioria da população negra vive na periferia,
você tem uma menor quantidade de negros na universidade pública, na universidade privada. Então, é muito complicado. Do mesmo modo, criaram também o mito da desigualdade racial. Como assim? Como assim? No século XIX surgiu aquela filosofia racista, que é o darwinismo social. E no século XIX diziam que as raças eram diferentes entre si, não só nos seus fenótipos, no que é aparente, mas eram diferentes entre si na competência, na técnica, na inteligência. O branco seria melhor, negro e asiático estariam abaixo. Isso também é um mito. Isso não é verdade. Isso a gente sabe que é falso, tá? Isso a gente sabe que é mentira. Mas muitas pessoas ainda acreditam nesta ideia. Olha que estranho. Muita gente acredita ainda que tem raças, que tem etnias que são menos desenvolvidas do que outras. Isso veio da onde? Daquela historinha que foi contada lá no século XIX, que até hoje vem. Um outro mito que nós comentamos é a ideia de que a razão seria a fonte segura e sem riscos para o progresso. A gente comentou disso falando sobre o mito do progresso, né? Por fim, uma das ideias que são mitos modernos, que as pessoas acreditam, mas que não tem comprovação científica, é o mito da raça pura ou da cultura pura. O nazismo pregava bastante isso. É a ideia de que existem povos que são puros e singulares e melhores. Durante o século XIX e século XX, o nacionalismo incentivou bastante esse mito a ganhar forma. Por que eu te contei todos eles? Para que você perceba que o mito não é uma construção antiquada. Na verdade, o mito é algo que acontece em todas as culturas. É uma história que às vezes a gente acredita sem ter colocado ela em prática, em comprovação, tá? O mito não é só Zeus. Hoje na nossa sociedade existem mitos que a gente mantém. De fato, eles são o que se propõe? Aí precisamos olhar para cada um deles. Se você não entendeu alguma coisa, anote, faça a pergunta e na nossa live a gente vai responder. Pessoal, foi um prazer muito grande ficar com vocês aqui hoje, muito legal, e até daqui a pouco.